A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este canal. Você está no Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Adailson Santos e a partir deste momento estaremos comentando mais uma lição, dando continuidade neste trimestre CPAD, lição de adultos que tem como tema As histórias e as poesias falam ao coração. Esta será a lição comentada neste momento. Eu te desejo boas-vindas e começando aqui, estaremos recapitulando agora a respeito da lição anterior, lição de número 8, que trouxe a temática A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. E falamos a respeito dessa questão onde foi feito aí os ensinamentos detalhados e registrados nos livros chamados Pentateuco, esses livros que foram trazidos como ensinamento e direcionamento para o povo, onde eles foram aí conhecedores da lei, passaram a entender que precisavam de um sacrifício, que precisavam de ser espargidos seus pecados, que eles pudessem assim ser perdoados seus pecados. E nesse instante era ensinado para o povo de que haveria que perecer um cordeiro em prol dos seus pecados. Isso seria a sombra e a figura do Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Esse era um sacrifício feito de uma forma transitória, mas agora com a promessa e trazendo sobre visão, revelando Jesus de que viria para morrer de uma só vez por todos os pecados de toda a humanidade. E agora a continuidade desse contexto, lição de número 9, vai comentar a respeito das histórias e poesias que falam ao coração. A partir deste momento, estaremos aqui mencionando a respeito da continuidade desse plano divino, onde revelou ali no Pentateuco o plano divino de salvação, mostrando o caminho e revelando ao Senhor Jesus. Agora, a partir das histórias da Bíblia após o Pentateuco, entra em cena o líder Josué, que agora toma a direção para guiar o povo em substituição a Moisés, pois agora Moisés estava encerrando ali a sua carreira e passando essa responsabilidade para Josué. E o Senhor agora chega para Josué e o encoraja, dizendo ali logo no primeiro capítulo, dizendo: olha, levanta-te e toma essa direção, e onde pisarem a planta do vosso pé lhes será dado. Então o Senhor agora está junto com Josué para que venha guiar o povo para a terra prometida. E essa lição de número 9 vai trazer aqui uma reflexão a respeito aqui do texto áureo, que diz da seguinte maneira: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E a verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, sobre isso estaremos falando. A leitura bíblica, Deuteronômio capítulo 6, versículo 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então aqui, essa reflexão já vem trazendo à tona aqui a respeito do poderio e soberania do Senhor, que é do que estaremos tratando a partir de agora, e mencionando a respeito disso, onde o Senhor sempre teve o controle em suas mãos e esteve em suas mãos o rumo da história. O Senhor sempre colocou a quem queria colocar e tirou também do poder aqueles que o Senhor bem quis tirar. E a partir desse contexto, nós estaremos observando, no livro de Josué, vai estar acontecendo aqui alguns relatos, estaremos falando aqui um pouco breve, e mencionando aqui alguns pontos que chamaram a atenção e ficaram também marcados na história, a respeito de algumas coisas que foram citadas, como por exemplo, aqui no livro de Josué, no capítulo 1, onde o Senhor agora chama Josué dizendo: olha, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então o Senhor aqui agora encoraja Josué, dizendo: olha, Moisés agora não está mais aqui para guiar o povo e você agora é o novo líder. E eu agora deposito a minha confiança e estou colocando a ti à frente desse povo para os guiar até a terra que foi prometida. E aí
Em sequência vai vir em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como disse a Moisés. Olha só a soberania do Senhor, como vem confirmando e trazendo essa reflexão tão importante para nós e direcionando a Josué, que agora vai tomar a frente do povo, os guiando até a terra prometida. No livro de Josué vai estar destacado acontecimentos muito interessantes que nós vamos observar e vamos perceber o quanto é tremendo o cuidado do Senhor para com os seus e para com aqueles que o buscam de todo o coração. No livro de Josué, capítulo 10, vai registrar um acontecimento extraordinário. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E vai complementar no final: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Observe que grandiosidade, que coisa extraordinária. O sol se deteve há quase um dia inteiro. Olha só que coisa tremenda nós podemos observar. O quanto o Senhor controla até mesmo a natureza a favor dos seus. O Senhor é soberano, o Senhor é tremendo e deixou registrado para a nossa reflexão, para falar ao nosso coração a respeito da sua soberania, do seu poder extraordinário. Na sequência estaremos refletindo também a respeito aqui, nesse contexto, falando um pouco agora dos juízes, pois as histórias elas vão revelar do início ali da trajetória de Josué, a partir de então, agora o povo de Israel em direção à terra prometida. E esse povo agora iria ter líderes que iria estar sendo chamado também de libertadores do povo. Entra em cena o livro de Juízes, onde vai registrar alguns juízes que trabalharam a favor do povo, que foram defensores, ajudadores do povo. E nós vamos citar aqui o exemplo de Sansão, que foi um juiz muito conhecido, por exemplo, e a proeza que Sansão fez e como o Senhor era com estes, os abençoando de forma extraordinária. E no livro de Juízes, capítulo 15, vai registrar aqui a respeito de alguns fatos ocorridos. Nós vamos citar somente exemplos mais conhecidos. Sansão colocou fogo na seara dos filisteus. Os filisteus eram um povo que vivia em confronto com o povo de Deus e Sansão esteve ali enfrentando esse povo em certas situações. E nessa ocasião, Sansão ele põe fogo na seara dos filisteus, usando 300 raposas. Observe a proeza que esse homem faz, botando fogo na seara, usando animais, com a estratégia, com a inteligência, com essa forma de agir. E o mesmo Sansão também, com uma queixada de jumento, matou 1000. Observe que coisa extraordinária, a força que Sansão recebeu para estar ali atuando de uma forma como um defensor, como um juiz, atuando naquela época onde ainda não havia reis. Então o livro de Juízes vai trazer à tona, e nós vamos ver mencionado na palavra do Senhor, juízes, alguns juízes que trabalharam a favor do povo, naquele tempo como defensores, ajudadores e libertadores daquele povo. Observe que na sequência nós vamos ter em vários contextos, no livro de 1 Samuel vai começar a estar registrado aqui outra história muito interessante que mostra a soberania do Senhor. Nós podemos observar também nos primeiros livros da palavra do Senhor, vai dimensionar e trazer o exemplo de algumas mulheres que também eram estéreis e não podiam ter filhos. E aqui no capítulo 1 de 1 Samuel vai dizer que Ana era uma mulher que ela tinha ali o seu esposo, que também tinha uma outra mulher, que era uma mulher que tinha filhos, porém Ana ela não tinha filhos, ela não tinha ainda conseguido dar filhos para Eucana, o seu esposo. Observe que aqui agora no capítulo 1 vai dimensionar e trazer esse relato de que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Observe que o Senhor havia cerrado a madre dessa mulher. A sua outra concorrente, também chamada Penina, ela tinha filhos, porém Ana, a outra esposa de Eucana, não tinha filhos, pois o Senhor havia cerrado a madre. Observe que coisa extraordinária. E nós vamos observar no contexto da palavra, em outros momentos, falar sobre mulheres também que eram estéreis, mas o Senhor veio e permitiu que essas mulheres pudessem gerar, pudessem trazer à vida uma criança. E aconteceu também dessa forma com Ana. Ana chega para o Senhor e clama ao Senhor, pedindo que Ele desse essa bênção. E o Senhor responde a ela, e vai estar registrado aqui na referência de que o Senhor se lembrou dela. E vai estar registrado que Ana concebeu.
Ainda no capítulo 1 vai dimensionar isso nos versículos sequenciais de que o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa extraordinária, sabe aquela situação que você vivencia e clama ao Senhor? Você tem pedido em oração, tem feito campanha, tem feito propósito? O Senhor lembrará de você, o Senhor lembrará de nós, o Senhor lembrou de Ana, e isso alegra o nosso coração. Ana não podia gerar, a sua Penina, que ali seria a sua concorrente, a outra esposa de Eucana, ela tinha filhos e Ana não tinha nada, não tinha o que apresentar, não tinha nenhum filho do seu esposo. Mas o Senhor agora ouve a oração dela, o seu clamor, e o Senhor se lembra dela. O Senhor também se lembrará de nós, e Ele vai responder o nosso clamor. E Ana concebeu e agora promete essa bênção, dizendo, olha Senhor, será para ti essa bênção. E ela apresentou ao Senhor essa bênção que ela recebeu, para que servisse ao Senhor. E nós vamos entender no contexto de que esse foi Samuel. Samuel foi esse homem abençoado e registrado na palavra do Senhor como alguém diferenciado, que serviu ao Senhor de uma forma diferenciada e incomparável. E aqui na sequência, no livro de 1 Samuel, nós vamos observar isso a respeito dos relatos sequenciais, onde nós sabemos que Samuel esteve ali com Eli, de onde começou também o seu chamado, aprendeu a servir ao Senhor e serviu ao Senhor de coração muito bondoso e sério. E Samuel agora ele vai ser aquele que vai participar de forma muito ativa do início da monarquia entre o povo de Deus. Um tempo que ainda não havia reis e os juízes governavam, Samuel agora é o último juiz a governar e ele vai fazer a transição e também vai permitir da parte do Senhor ser um instrumento para a implantação da monarquia dentro do povo de Deus. O povo de Deus agora chega para Samuel, ora Samuel, você já está ficando velho, as nações à nossa volta têm rei e nós queremos um rei. E assim com essa indagação Samuel direciona também ao Senhor, e o Senhor vai dizer, olha, já que o povo pede um rei, explica-os as obrigações de se ter um rei. É preciso sustentar um rei, é preciso manter o rei. E Samuel agora traz ao povo as suas questões e realidades. E em 1 Samuel, no capítulo 10, vai dimensionar que a monarquia é instaurada quando Saul é ungido. Então agora, Samuel ele passa agora a estar transmitindo essa outra mensagem que é ungir ao primeiro rei. É fazer a transição do período de juízes para a monarquia, onde agora passa a existir rei entre o povo de Deus. E nós sabemos, conforme a história, que Saul ele é ungido. E Saul, a partir de agora, vai estar governando entre o povo de Deus e trazendo agora algumas questões que nós vamos também estar citando. Nós sabemos de que Saul ele foi um rei que acabou falhando diante do Senhor, e o próprio Samuel chegou e consertou tudo, onde o Senhor havia ordenado, dizendo, olha, não pouparás a nada nem a ninguém. Mas nós sabemos, conforme a história, que Saul ele vem e poupa Agag, e ali Samuel, agora sabendo dessa falha de Saul, o próprio Samuel chega e corrige, e tira a vida de Agag. Então nós sabemos de que, mais uma vez, Samuel cumpriu com aquilo que era necessário, que era a obediência ao Senhor. De uma forma extraordinária, isso fica registrado para nós e como ensinamento e alerta também para nossas vidas. E nós observamos aqui que o Senhor, da mesma forma que ungiu Saul, também disse agora, passado de ti foi este reino. Passado de ti foi essa oportunidade, então o Senhor coloca no trono, mas o Senhor também tira do trono. E a partir de agora, nós vamos observar algo muito interessante. Sabemos que na sequência o próprio Samuel vai ungir a Davi, aquele que foi escolhido pelo Senhor. Observe aqui de uma forma sutil a soberania do Senhor. Observe que de forma simples e detalhada o Senhor mostra de que Ele tem o poder de colocar no poder e também de tirar do poder. Em 1 Crônicas, nessa sequência que estamos estudando, estamos falando dos livros históricos da história do povo de Deus. Observe que em 1 Crônicas vai falar aqui no capítulo 6, o Senhor levou cativo Judá e Jerusalém por Nabucodonosor, cativeiro que duraria 70 anos, que foi predito por Jeremias, contextuando naquela época. Observe que agora é interessante que vai dimensionar em 1 Crônicas capítulo 6, o Senhor levou cativo a Judá. Observe que detalhe interessante, sabe por que aconteceu isso? O povo estava na rebeldia, buscando seguir caminhos de idolatria, o Senhor estava recomendando, usando os teus servos, dizendo, olha, toma cuidado, é preciso corrigir, é preciso buscar o Senhor de todo o coração. Mas o povo não estava fazendo aquilo que era ordenado e dito da parte do Senhor através de seus servos. E o povo estava rebelde. E agora o Senhor prediz através de Jeremias, dizendo, olha, vocês serão levados cativos.
E aqui é predito que a parte aqui da palavra da qual nós lemos, que o Senhor levou cativo Judá e Jerusalém por Nabucodonosor. Observe que o Senhor agora vai usar alguém que reinava naquela época, que não era alguém que servia ao Senhor, mas o Senhor vai levar através de Nabucodonosor o seu povo para ser ali escravizado por aquele tempo, um tempo de 70 anos, está ali sobre o poder de outro rei para aprender a obedecer ao Senhor, para aprender a valorizar aquilo que o Senhor havia anunciado. E aqui nós vamos observar que o Senhor também ele faz com o seu povo aquilo que o Senhor bem quer. E o Senhor viu que o povo precisava estar passando por esse momento, essa fase, para que viessem se voltar ao Senhor de todo o coração. Segundo as Crônicas, observe agora mais uma vez um exemplo que nós vamos estar citando aqui, nós iremos tratar todos os detalhes, vamos trazer à tona aqui alguns detalhes interessantes que chamam a atenção. Em 2 Crônicas capítulo 20, nessa batalha não tereis que pelejar. Ficai parados e vede a salvação do Senhor. Observe que essa passagem é muito conhecida. Quando nós ouvimos essa palavra de missionário, lembramos imediatamente de um daqueles que foi sucessor também dentre as suas famílias, que foi também um rei chamado Josafá. E Josafá agora está diante de uma situação onde eles se achavam talvez em pequeno número e fracos, mas o Senhor agora toma a frente dessa guerra e dessa luta e diz, olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Não tereis que pelejar. Ficai parados e vede a salvação do Senhor. Olha que coisa extraordinária é dito para nós através da palavra. Nessa peleja que nós estamos enfrentando, nós não teremos que pelejar. É o Senhor que pelejará por nós, que entrará nessa batalha e vencerá essa guerra, e nós ficaremos parados e estaremos vendo a salvação que o Senhor vai nos dar. Você está entendendo esse contexto? Você entende o que o Senhor fala através desse acontecimento para nós, através da sua palavra? Que grandiosidade o Senhor nos fala ao nosso coração através das histórias bíblicas. Mas uma referência interessante, só para nós citarmos aqui, o livro de Neemias agora vai colocar a respeito daquilo que Jeremias citou, o cativeiro viria daria 70 anos, agora em Neemias nós vamos ver a volta dos cativos agora para a reconstrução dos muros que estavam caídos e derrubados, com as portas queimadas a fogo, agora é a reconstrução do templo, reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém. Observe que agora o Senhor permite que esse povo volte à soberania do Senhor. Tirou o povo daquele lugar onde viviam. Permitiu que fossem levados cativos, mas agora o Senhor permite que eles retornem. Observe que muitas das vezes o Senhor permite que sigamos os caminhos que nós queremos, mas o Senhor deixa a porta aberta dizendo, olha, você pode voltar. Você tem a oportunidade de voltar. Eu te dou uma nova chance. Volte para os caminhos do Senhor, você que talvez distanciou. Volte a fazer a obra do Senhor, você que parou. O Senhor está dando a sua oportunidade para voltar. E o Senhor deu oportunidade ao povo. Isso aqui para nós traz um relato e traz a imagem aqui da soberania do Senhor. Observe como mais poderemos entender isso senão que o Senhor é soberano e tem todo o domínio e controle sobre a história da humanidade. Só para complementar o conteúdo, nós vamos estar meditando em algo que está registrado em Daniel capítulo 4, que aconteceu aqui a respeito de Nabucodonosor, aquele que se achava talvez muito poderoso. Ele vai dizer, Babilônia que eu edifiquei, pela força do meu poder, passou de ti o reino e vai comer erva como os bois. Essa foi a resposta que ele recebeu. Nabucodonosor se coloca agora achando que ele era o Todo-Poderoso, dizendo, olha, a Babilônia que eu edifiquei, pela força do meu poder. Nabucodonosor agora se acha um rei todo-poderoso, ele não atribui ao Senhor a grandeza do seu reino, e a resposta vem imediata para ele, passou de ti o reino, e vai comer erva como os bois. Observe que agora aquele que reinava, que estava no topo e no trono, agora passa a ser como um dos animais. Observe a soberania do Senhor, que tira alguém do trono e bota com os animais. Mas o Senhor é tão soberano, que levando para essa situação, Nabucodonosor ele também deixa passar um tempo e depois Nabucodonosor recobra o entendimento e ele vai observar e vai ver que a grandeza de Deus, de que ele falhou, e vai reconhecer que não há um Deus como o Senhor. E ele vai ali agora reconhecer e passar a pregar essa mensagem e dizer, olha, não há um Deus como esse Deus. E ele reconhece a soberania do Senhor. Olha, imagine que Deus tremendo nós servimos, que Deus extraordinário que nos ensina, nos dá a lição, mas nos deixa e nos permite voltar ao caminho.
Essa é a condição que o Senhor nos dá no dia de hoje. Se você cometeu uma falha, cometeu um erro, o Senhor está disposto a te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Aproveita a sua chance e volte para o Senhor. Para nós continuarmos nesse contexto, vamos observar, concluindo essa observação dos livros históricos aqui do Antigo Testamento, nós vamos concluir essa primeira parte refletindo a respeito do primeiro ponto, como a soberania do Senhor, a respeito de todas as coisas, também da humanidade e da história do homem, da terra e de todo o universo. Nós podemos observar aqui na sequência a respeito dos livros poéticos. Os livros poéticos agora vão trazer uma dimensão e uma mensagem diferente daquilo que nós falamos. E começando pelo livro de Jó, de uma forma também didática, nós vamos entender aqui, trazer aqui só uma forma resumida, aquilo que foi declarado pelo próprio Jó, dizendo, olha, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos ou frustrados. Olha só que coisa extraordinária. Aquele mesmo homem que passou um momento difícil na sua vida, a qual é difícil de se comparar, que perdeu tudo que tinha e ainda assim chega a mencionar que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é aquele que pode tudo e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42. Olha que coisa extraordinária Jó deixa descrito no livro poético aqui para nós e para o nosso coração. Bem sei eu que tudo podes. O Senhor pode tudo. O Senhor pode nos abençoar na nossa vida pessoal, espiritual, profissional. Seja qual for a área da sua vida, o Senhor tudo pode. Nessa sequência nós estaremos analisando também, aqui no livro de Provérbios, o Senhor é aquele que tem todo o domínio, todo o poder. E em Provérbios capítulo 1 vai dizer, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Observe que aqui agora vai colocar, nós temos o verdadeiro conhecimento quando nós tememos ao Senhor. É importante temer ao Senhor. E Provérbios vai deixar relatado, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É preciso primeiramente nós temermos ao Senhor, pois só assim seremos bem-sucedidos. Lembra-te do teu Criador. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador. Sabeste que foi criado. Lembra-te que foi criado. Existe um Deus por trás da nossa história, um Deus soberano e poderoso. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. É aqui que vai estar colocando no livro da sabedoria, também conhecido como Eclesiastes. Lembra do teu Criador e teme a Deus e guarda os teus mandamentos. É isso que vai dizer para nós mais esse livro poético. Então, trazendo essa mensagem aqui ao nosso coração, esse é o livro de Eclesiastes. Na sequência, no livro de Salmos, também vai aparecer aqui, ó, aquele que tem vários pontos descritos de uma forma extraordinária também, os irmãos que salmodiaram ao Senhor, louvando a Ele pelas maravilhas que Ele fez a favor do seu povo. Aqui no capítulo 23 do livro de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes parece ser um versículo repetitivo, mas observe no detalhe, medite de uma forma detalhada nesse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Aqui não diz que não vai me faltar a veste, não vai me faltar o alimento, não vai me faltar a companhia. Nada me faltará. Observe que promessa, que palavra extraordinária isso aqui traz para o nosso coração. Isso aqui é o reconhecimento de alguém que estava salmodiando ao Senhor, dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que palavra extraordinária que nós podemos refletir a respeito da nossa vida. E os livros poéticos, eles trazem para nós uma mensagem de sabedoria. Os livros poéticos transmitem a mensagem de sabedoria ao nosso coração, onde nos faz refletir e dimensionar de que o Senhor é aquele que é soberano sobre tudo, sobre todos e controla todas as coisas. E quando nós tememos ao Senhor e somos obedientes, nós estamos com o nosso futuro garantido e tranquilos na mão do Senhor. Observe que aqui na continuidade nós estaremos refletindo a respeito dessa lição. Observe que no primeiro ponto nós falamos sobre a soberania do Senhor em meio à trajetória do seu povo. Observe que no ponto 2 nós falamos sobre a sabedoria do Senhor descrita e reconhecida de forma poética. Então observe soberania e sabedoria.
E para finalizar a adoração ao Senhor descrita de forma poética. É o que nós vamos observar nos salmos, nossos irmãos cantando alegremente ao Senhor, entoando hinos, salmodiando em forma de agradecimento e adoração. Por esse Deus que é soberano, por esse Deus que é sábio e entendido. A sabedoria, a própria sabedoria é aluna do Senhor. Então observe, nem Salomão em toda a sua glória, nem Salomão com toda a sua sabedoria que o Senhor deu vai se comparar com o nosso Senhor. Nosso Senhor é o professor da sabedoria, então nós precisamos temer a Ele, nós precisamos guardar essas palavras em nosso coração, daquilo que as histórias da Bíblia falam ao nosso coração, daquilo que a poesia fala ao nosso coração. Precisamos meditar e guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse não pecar contra ti não fala somente de eu cometer um pecado gravíssimo, mas fala também talvez daquele momento que eu estou murmurando por não acreditar no Senhor. Talvez por eu não ter paciência de esperar no Senhor. Então é muito importante refletirmos sobre isso. Muitas das vezes nós somos precipitados, talvez se comparando com alguns outros irmãos que foram precipitados, como foram registrados na Bíblia. Então nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos acreditar no Senhor, nós precisamos perseverar e entender de que o Senhor Ele é soberano e de que Ele fará maravilhas em nossas vidas, em nosso meio e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por aqui eu agradeço a sua companhia, fiquem com Deus e que o Senhor esteja com todos.